Fala galera, Tricker na área aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês de Pokémon TCG Pocket. Hoje um vídeo diferente, tá? Tô voltando do carnaval hoje, então muita coisa mudou, né? Desde da última semana pra essa. Tivemos o lançamento da nova expansão A2, segunda expansão, né? Do A2, que é o Lustro Infante. Então, a expansão que trouxe Arceus, cara. Algumas pessoas já tinham apostado nessa carta, né? Mas se confirmou. Arceus chegou, então, Arceus EX e Arceus normal. Trouxe 70 e poucas cartas adicionadas para as cartas que a gente já tinha, né? E mudou muita coisa no meta, tá? Aqui não é necessariamente um vídeo hoje que eu vou fazer sobre o meta, mas é ranqueando as 37 cartas EX que a gente tem hoje no jogo, tá? Obviamente, isso daqui não reflete o competitivo. O competitivo tem vários outros decks que não necessariamente rodam em torno de EX, isso é bom frisar, tá? Mas vai ter vídeo no canal sobre o competitivo, vídeo que inclusive vai ser uma parceria que eu não posso divulgar ainda por enquanto, mas uma parceria com outro produtor de conteúdo famoso aí no mundo do Pokémundo, né? Mas vamos lá, vamos pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu não posso deixar de lembrar vocês de curtir, se inscrever no canal e compartilhar, ativar o sininho aqui para ajudar o canal a crescer, tá? Tô colocando uma meta aqui de 100 inscritos. Quando a gente completar essa meta, eu vou trazer alguma coisa, tá? Para os 100 primeiros inscritos do canal. Ainda não tá definido o que, mas nos próximos vídeos eu vou mencionando e avisando vocês, tá? Vai ser alguma coisa no estilo sorteio. Bom, bora lá pro vídeo de hoje, então, que a gente vai fazer uma tier list, tá? A gente vai criar uma tier list aqui, ranqueando os 37 EX que a gente tem disponíveis hoje. Tricker, mas como que você vai ranquear? Basicamente a gente tem essas tiers aqui, tá? Arceus, que basicamente ela é autoexplicativa, mas é a tier mais forte do jogo hoje, tá? Então, dos EX que tem hoje, quais são os mais fortes que a gente tem? Nível Arceus, ou seja, nível Deus, nível mais forte do jogo. Usou a EGG, que é uma tier aqui pra gente colocar os decks bons, né, que estão rodando bastante hoje no meta. De novo, não necessariamente decks, aqui os EX, né, que estão mais rodando no meta. Roda legal, os EX que estão tendo uma certa dificuldade para rodar, mas que ainda rodam legal no meta, né. O que não roda de jeito nenhum, se você estiver usando, você não vai conseguir um win-rate legal ali nas suas batalhas. Já se preparando, porque final do mês agora a gente tem o lançamento das ranqueadas, né? Então esse vídeo já vai ser uma introdução legal para toda essa temática. A gente tem o se usar é troll, né? Então essa daqui cara, aquele X que não adianta você forçar, ele vai ser muito inconsistente, ou ele não vai rodar com meta agora, o meta vai engolir ele. Se você usar, você vai estar pedindo para perder, tá? E a última aqui que eu deixei em cinzinha não tenho ou não sei opinar. Tem algumas cartas que eu ainda não consegui. Apesar disso, algumas delas eu sei opinar. Mas tem algumas que eu não consegui testar de fato contra, ou até mesmo usar em um deck meu, né? Então vamos começar aqui. Venossauro é o primeiro da lista. Venossauro eu vou colocar em... roda legal. Eu tô entre roda legal e não roda. Eu acho que vou deixar em roda legal, porque agora a gente tem a introdução de um outro EX que eu já vou colocar aqui também, que é a Lithium, tá? Não vou colocar ele agora, vou seguir a sequência certinho, mas o que a Lithium faz? A Lithium EX, ele consegue farmar uma energia adicional de grama no seu turno. Então, além da energia do turno, você consegue farmar uma energia de grama adicional, né? Isso é muito bom pro Venossauro EX, porque você consegue ir colocando 2 energias de grama num turno só. Então, como ele precisa de 4 energias para bater 160, se não me engano, você consegue... 100, aliás, né? O ataque de duas... O segundo ataque dele dá 100 de dano. Você consegue bater com 2 turnos. Então isso é muito interessante. A vinda do Lithium potencializou os decks de grama, né? O Venossauro não fica fora disso. Apesar disso, ele é um deck que demora para fazer rodar. Por que eu digo isso? Porque o Venossauro ele é um estágio 2. Então ele depende de você pegar as cartas na sequência certa. Bulbasauro, Ivysauro, Venossauro. E além disso, enquanto você tá pegando as cartas,
você tem que ter algum mecanismo para poder sobreviver, né? E se você rodar ele com Leafeon, são 2 pokémons que vão depender de evolução e isso acaba atrasando um pouco, tá? Vamos lá, Executor EX, esse aqui eu vou deixar em Usou EGG. É um deck que já era forte no último, na última expansão, né, do Dialga e do Palkia, sem precisar da expansão do Arceus, porque Darkrai existe, Darkrai ainda é meta, e você ter um Pokémon tipo Folha, que bate 40, com potencial de dar 80, que bate na fraqueza do Darkrai, que é grama, né, porque o Darkrai tem a fraqueza tipo inseto, e não tem o inseto no Pocket, então eles acabaram puxando pro tipo grama, é muito bom, porque você tem o potencial de dar 100 no dos EX que tá mais meta atualmente no jogo, né? Fora que uma energia só, você ter o potencial de dar 80 em outros Pokémons que não tem fraqueza, já é muito roubado por si só, né? Isso somado a 160 de HP, ele é um Pokémon de estágio 1, então ele evolui direto do Execute, é só muito forte, tá? Com a vinda do Leafeon, isso só se consolida ainda mais. Celebi eu vou deixar aqui no Usou EGG também. Engraçado, a gente já tá percebendo uma predominância dos decks tipo Folha aqui, né? Mas isso tem um motivo. E o motivo é Leafeon, tá? Celebi já era forte antes, rodando com Executor, antes da vinda do Arceus. Agora continua muito forte por conta da existência de Leafeon, que entrou agora no set do Arceus, né? Leafeon consegue farmar uma energia adicional, como a gente já falou, de grama no turno. Isso é muito forte com Celebi, simplesmente porque você consegue, em um turno só, bater com o Celebi, ou eventualmente adicionar mais 2 moedas para jogar, né? Lembrando que o Celebi, quando você tem no mínimo 2 energias ali ligadas a ele, né? Uma sendo necessariamente grama, você roda uma moeda para cada energia que tiver atrelada a ele. Cada moeda que der cara, você dá 50. Então é só um Pokémon muito roubado. Isso com o Leafeon ficou mais roubado ainda. E a Mega, eu vou deixar em Usou EGG, talvez na frente do Celebi. Eu vou deixar aqui atrás do Celebi, porque eu não tive tanto contato com ele agora na nova expansão. Mas, de novo, continua sendo um Pokémon muito sólido com a vinda do Leafeon, né? Inclusive, o Leafeon já tá aqui. Eu vou deixar ele no topo do Usou EGG, tá? Talvez no final do Arceus, eu vou decidir isso depois. Mas esse cara aqui, o Leafeon conseguindo farmar uma energia adicional de grama no turno, se o Yanmega já tiver uma energia ali, você consegue eventualmente atacar no mesmo turno que você colocou a energia do Leafeon, que, cara, é só muito roubado. Yanmega 120 de dano, com 2 energias, descarta uma energia, mas ele tem 140 de HP, bate 140 no Darkrai, então ele dá hit kill em Darkrai, né? Isso é muito bom frisar. É só muito forte mesmo. Próximo, Charizard. Charizard, essa vai ser meio polêmica, mas eu deixaria Charizard, acho que aqui. Charizard é um deck muito sólido, eu já trouxe vídeo no canal sobre. É um deck que consegue counterar muito bem todos esses decks de grama que a gente olha aqui, né? É um deck que, ele, com a vinda do Comunicação Pokémon, a carta nova do Dialga e do Palkia, da expansão do Dialga e Palkia, consegue acelerar muito o jogo, porque ele basicamente só precisa de Moltres e Charizard para rodar, né? São poucos Pokémons, Comunicação Pokémon funciona muito bem nesse cenário, e você poder dar 200 de dano com 4 energias tipo fogo, que você vai farmando com Moltres, né? E eventualmente conseguir usar isso no próximo turno também. Se você levar um EX no caminho, é certeza que você já consegue levar a partida com 2 ataques só do Charizard. É um deck muito forte. Eu acredito que ele continua aqui no topo, tá? Eu só não vou deixar ele na frente de Leafeon, porque o Leafeon, ele consegue ser estágio 1, farmar 2 energias, ele mesmo bate com 70 rápido, consegue usar cartas como aquele que cura 40 de HP se tiver energia de água atrelada a ele, né? Esqueci o nome da carta agora, mas a carta nova do deck do Arceus. Então você consegue usar esse deck só com energia de água. Leafeon é absurdo, tá? Mas Charizard não fica atrás. Não sei se eu colocaria ele na frente de Executor, eu vou deixar só pela questão do counter aqui, mas eu acho só Charizard X muito forte. Arcanine X eu coloco em roda legal, tá? Talvez na frente de Venusaur. De novo, muito Leafeon muito tipo Folha, né? Muito Leaf, muito tipo Folha aqui no meta.
Arcanine, querendo ou não, ainda dá 120 de dano com 3 energias. Tipo fogo, hoje tá um tipo muito forte por conta do Heatran, né? Por conta de outros bonecos que vieram pra somar ali com essa nova expansão. Nem tanto, não recebeu tanto amor assim quanto outros decks, né? Como tipo água, por exemplo. Mas Iridia, eu acho que é o nome da carta que cura 40 de quem tiver energia água atrelada. Mas ainda assim, 120 de dano, para 3 energias de fogo é bem sólido, 150 de HP. O porém dele é que ele toma 20 de dano no processo, né, quando ele se ataque. Mas ainda bem sólido, countera bastante o meta, dá hit kill em Celebi, dá hit kill em Omega, né, se não tiver capa, dá hit kill em Lithium, então não é um EX a descartar, tá? Moltres eu vou deixar aqui no topo do roda legal, tá? Na frente de Arcanine, simplesmente porque Moltres roda junto com Charizard, né? Então Charizard EX dificilmente você vai ver rodando sem Moltres, tá? Eu acho meio loucura rodar Charizard EX sem Moltres. Já vi alguns decks rodando assim. Mas Moltres é necessário tanto pro Charizard EX, quanto pro Arcanine EX, quanto para outros decks tipo Fogo. Com exceção do próximo, que é o Infernape, que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que Moltres só é necessário para esses dois e countera muito meta. Ele mesmo consegue dar 90 de dano em decks tipo Folha, né? Então, um deck muito forte, um EX muito forte, eu deixo no topo de roda legal. Infernape vai ficar aqui atrás do roda legal, tá? Por que disso? Infernape tem um problema que você descarta todas as energias que você usa nele. E isso é um problema. Isso inicialmente não parece um problema porque são só 2 energias que ele precisa para atacar. Mas em cenários que você não tem down, né? Que é a carta que você desloca uma energia do banco pro Pokémon ativo. E no cenário que você não tem mais como acelerar tanto o jogo assim, com outras cartas do tipo fogo, até mesmo Moltres, né? Se você colocar 3 energias aqui no Infernape, ele vai descartar as 3 por conta do efeito do ataque dele. Ele acaba sendo meio inútil, porque você vai bater em uma vez, nas outras vezes você só não vai conseguir bater de novo. Apesar disso, ele é um Pokémon tipo Fogo, um EX Fogo, que roda sem necessariamente precisar do Moltres, tá? Então eu vejo cenários em que ele consiga encaixar nos decks de Arceus com Heatran, em outros decks de Fogo que não necessariamente precisam do Moltres, mas ele é um pouco mais difícil de encaixar como em decks que rodam Charizard ou Arcanine, por isso que ele fica aqui atrás, tá? Apesar disso, Pokémon tipo Fogo countera bem os tipos folhas no meta, né? Então, vou deixar ali. Próximo, Blastoise EX. Blastoise EX eu vou deixar no... não sei opinar, tá? Essa é uma carta que eu tô curioso pra rodar com o Iridia, com as novas cartas que veio pra suportar o tipo água, mas eu sinceramente não consegui usar ele ainda, não tive tempo para criar um deck que funcionasse com ele, né? Apesar disso, tipo água, né? No geral, tem usado mais o Palkia, então eu vou deixar aqui para não ser injusto com o Blastoise, como não sei opinar, na verdade eu tenho ele, só não consegui criar um deck ainda com ele para testar de fato, tá? Starmie X eu vou deixar no roda legal. Na frente de Venossauro. Até na frente de Moltres. Na frente de Venossauro. Acho que é um attire bom pra ele. Starmie X continua bem sólido, né? Desde o começo do jogo ele sempre foi um Pokémon muito sólido. Não tem custo de recuo. Precisa só de 2 energias para bater 90. Então isso é muito bom. A vinda do Manaphy só ajuda a acelerar um pouco mais o Starmie. O único problema dele é que ele é estágio 1, né? Então ele evolui direto do Estário. E ele tem um HP não tão alto para os ranges que hoje existem de ataques. Ele tem 130. Só para ter uma ideia, a gente falou ali de Pokémons como Infernape, que bate 140, dá hit kill Starmie. E Omega bate 120, então já deixa Starmie no pelo, né? Arcanine 120, então são muitos Pokémons que batem, se não um hit, com 2 hit kill facilmente Starmie. Isso é um problema, né? Starmie deu uma sumidinha com a vinda do Palkia, mas ainda assim eu acho bem sólido para quem quiser usar uns decks mais rápidos de água, né? Eu acho que funciona bem. Talvez com o Iridia, né? Que é a carta nova que cura 40 de dano para quem tiver tipo energia de água atrelada, pode rodar melhor, tá? Articuno eu acho que eu vou deixar em Uzoa GG.
Deixa eu só ver onde... Eu acho que aqui na frente do Yanmega tá ótimo pra ela. Articuno é só uma carta que sempre foi sólida desde o começo do jogo também. Existem decks focados em 2 Articunos e o resto tudo treinador, carta de suporte. E com a vinda de pokémons como o Manaph, como a existência ainda da Mist, né? A Mist ainda continua sendo uma carta. E ainda mais essa carta nova, Iridia, que cura 40 de dano para quem tiver energia tipo água atrelada. Articuno só continua sendo muito, muito sólido, tá? Ele comba com o Cyrus também, porque ele com 3 energias consegue bater 80 no Pokémon da frente e 10 nos Pokémons do banco, né? Então o Cyrus consegue puxar, pescar depois esse Pokémon que tomou 10 de dano. Só muito sólido, continua muito sólido. E decks tipo água continuam existindo, né? Continuam recebendo suporte, então não tem muito o que falar aqui. Lapras EX, se usar é troll, tá? Dificilmente você vê alguém usando isso. O custo de energia, pro tanto que bate e que cura ali, você fica parado, tem 3 de custo de recuo, né? Só existem cartas melhores do que ela, tá? Então, inclusive do tipo água, Articuno, Starmie mesmo. Então, acho que até Blastoise é melhor do que ela. Eu vou deixar aqui se usar Etron, tá? Gyarados. Gyarados roda legal, tá? Qual que é a questão do Gyarados? Gyarados, ele tem uma evolução que é o Magikarp, que tem 30 de dano. E hoje, dependendo de como você rodar, o momento que você entra com o Magikarp, pode ser um problema. E até buffar as 4 energias tipo água dele, ainda assim, é meio difícil hoje em dia, tá? Tudo bem, você pode falar, existe Manaph, existe. Mas Manaph tem 50 de HP, e hoje os decks estão muito acelerados, né? Então até você upar o Gyarados é um problema. A questão é, se você consegue upar ele, 140 de dano mata muito bicho que a gente viu aqui. A Canine tem fraqueza para água, morre. Moltres morre. Charizard é o único que sobrevive, né? Do tipo fogo aqui. Mas, aliás, Infernape também sobrevive. Sobrevive no na rasta do tacho aqui com 10 de HP. Mas Yanmega morre. Articuno morre. Celebi morre. O Leafeon morre. Então é um Pokémon que dá hit kill em muitos Pokémons do meta. Eu acho que é até justo colocar ele mais pra cá. Eu vou colocar ele no Zoa GG. Talvez na frente de Yanmega, tá? Eu acho que tá uma posição boa aqui pra ele. Tá ótimo. Palkia EX. Palkia EX. Eu vou deixar ele aqui. No Roda Legal. Talvez no fim de Zoa GG é justo pra ele, tá? O Palkia é um Pokémon que ele continua muito forte, né? Mesmo com a vinda de agora. O problema dele é também um problema similar com o Infernape, tá? Descartar 2 energias para dar 150 de dano. Normalmente você fica parado se você não conseguir bater de novo. Você depende muito de Mist para conseguir essas 4 energias. É o mesmo cenário aqui do Gyarados, né? Então dá mais 10 de dano em relação ao Gyarados para descartar 2 energias. E eventualmente no próximo turno você nem conseguir atacar. Por 30 menos de HP, né? O Gyarados tem 180, ele tem 150. Apesar de ser um Pokémon básico, eu vejo como problemas pro Palkia, tá? Talvez até por isso eu deixe ele no topo de roda legal. Eu acho que é uma posição justa para ele. Mas tem caído mais nos campeonatos. É um Pokémon que nunca me chamou muita atenção, para ser sincero. Então, acho que não tem muito mais o que falar de Palkia, tá? Glaceon EX. Glaceon EX eu vou deixar aqui no Zoa GG. Talvez na frente do Articuno, tá? Glaceon EX é um Pokémon que eu não tenho ainda, tá? Tô correndo atrás dessa carta. Mas a habilidade dela só é absurda. Você consegue dar 10 de dano no Pokémon da frente. É como se fosse um Poison, né? Um envenenamento. Sem precisar dar o Poison. Então cada turno que passa, você dá 10 de dano no Pokémon ativo do oponente. Isso abre margem para usar Cyrus. Isso abre margem para um monte de coisa. 90 de dano por 3 energia é uma quantidade considerável, mas a gente tem Manaph, a gente tem outras formas de colocar energia em Pokémon tipo água, né? Então, ele é só um Pokémon que me impressiona bastante quando eu vejo jogando contra, né? E sólido, no geral, muito sólido. Pikachu EX. Pikachu EX.
Eu quero deixar ele aqui no não roda, mas eu acho que talvez deixar ele no fundo do roda legal pode ser mais justo para ele, tá? Pikachu EX dá 90 de dano, né? Tem um potencial de dar 90 de dano se você tiver seu banco cheio aqui de pokémons no seu banco do tipo elétrico, né? Então é um Pokémon só sólido. Infelizmente, esse range de 120 de HP não colabora para ele. A gente tem, não aqui, mas a gente tem vários decks que usam Pokémon do tipo lutador hoje no meta, então é um problema para ele. Apesar disso, 90 de dano, 2 energias, é relativamente ok, tá? Deixar ele aqui no roda legal. Altera Pokémon do tipo água, né? Então, só vou deixar aqui. Zapdos e EX, vou deixar junto com o Pikachu e EX, porque eles hoje normalmente rodam juntos, né? Pachirisu e EX. Pachirisu e EX sobe um pouco aqui. Eu vou deixar ele na frente do Palkia EX, tá? Alguns decks de Pachirisu e EX já ganharam em torneios importantes, com quantidade de gente relativamente alta, e Pachirisu e EX roda de uma forma similar com o Articuno, tá? Eu acho que é justo até deixar ele no final de uso do AGG. Você usa ele só com 2 Pachirisus no deck e o resto é tudo ferramenta, treinador, tudo carta de suporte, de forma bem similar ao Articuno. Deck que bate 80 de dano, bem sólido, né? Para 2 energias. Se você tiver uma capa atrelada, um capacete ou qualquer outra ferramenta, então só sólido num geral, ganha alguns torneios, bate, pega nas fraquezas dos tipo água aqui, né? Então, só um deck, um EX muito sólido. Gengar EX eu vou deixar aqui no não roda. Eu vi algumas pessoas tentando rodar ele, tá? Com algumas cartas novas que apareceram, tipo o Dusclops, o Dusknoir, né? Que você consegue sugar o dano que ele tomou pro Dusclops e tudo mais. Só que, assim, é um deck para conteúdo, tá? É um deck que você não vai ver rodando com um rate alto em partidas. Então eu só vou deixar no não roda. Infelizmente, eu gosto muito desse Pokémon, mas não tem muito o que falar dele. Estágio 3, bate 100, né? Que não é um dano muito alto para 3 energias. Tem uma habilidade até considerável ali, mas tirando isso, nada de muito interessante em Gengar. Mewtwo EX. Mewtwo EX. Eu vou deixar aqui no não roda. Aliás, eu vou deixar no topo do não roda, tá? E eu já vou explicar a minha escolha do porquê disso. A gente vai ver mais pra frente. Tem muito Darkrai EX rodando no meta hoje. Muito deck de Darkrai. Então, acaba que Mewtwo é um problema você usar se você estiver enfrentando Darkrai. Simplesmente porque bate nas fraquezas, né? Mewtwo toma mais 20 de tipo Trevas. O Weavile existe, então é outro boneco que só massacra o deck de Mewtwo. Ele precisa rodar com Gardevoir, que é um Pokémon tipo estágio 3, né? Então, hoje, infelizmente, Mewtwo não tá num spot legal no meta. E aí eu só vou deixar ele aqui como topo do não roda, tá? Ainda dá pra rodar ele se você estiver usando... Se você tiver contra outros metas que não sejam Darkrai, mas ainda assim existem decks mais rápidos do que ele, né? A maioria dos que estão aqui em cima acabam montando mais rápido do que ele e isso é um problema. Mew EX. O Mew EX eu vou deixar no topo, tá? Usou a GG. Talvez aqui na frente. Na frente de Glaceon, inclusive. Qual é a questão do Mew, tá? O Mew, ele é um boneco que consegue rodar em qualquer deck que você tiver. Porque ele precisa de 3 energias para bater seu ataque principal, né? E ele copia o ataque do oponente. Então, isso é muito forte contra decks que batem muito, que é o que o pessoal tem focado agora. Eu gosto muito de usar Charizard, por exemplo, e Mew é um problema para Charizard, porque ele copia o ataque de 200, só papoca o Charizard e normalmente mantém as energias, né? Porque você não vê muito Mew rodando em deck de fogo. Mas ele, de novo, cabe em qualquer deck, porque ele não precisa de energia de cor para usar o ataque principal dele, né? Mismagiu eu vou deixar como não sei opinar. Infelizmente não consegui tirar essa carta quando eu estava abrindo meus pacotes. Parece promissor para usar em deck junto com Togepi, até mesmo em outros decks psíquicos mais
Não muito. Eu não vi muito valor além disso, tá? Então, como eu não usei, só vou preferir deixar aqui, não tem no seu opinar. Cresselia X. Cresselia X eu vou deixar no não roda, tá? Atrás de Gengar. Vou deixar atrás de Gengar. Eu tentei rodar essa carta, sinceramente. Eu tentei rodar com Togekiss, né? No deck de Togekiss. Mas não foi uma experiência legal. 2 de custo de recuo não é legal. Você precisa colocar energia nela direto da sua vez, né? A energia do turno lá. Para poder curar 20. 140 de HP é um range que, de novo, conforme a gente viu, é muito fácil de levar. Gyarados leva numa paulada só, então... fraqueza para Dark também não é legal, né? Muito Darkrai rodando. Então só não roda. Machamp X. Machamp X, eu queria colocar ele em roda legal, tá? Mas eu acho que ele entra aqui no não roda, talvez na frente do Gengar. Até mesmo na frente do Mewtwo, tá? Qual que é o porém de Machamp X? Ele é um Pokémon estágio 2, né? Então ele evolui direto de 2 anteriores. Você precisa pegar as cartas certas para fazer ele rodar. E ele usa 3 energias para bater 120. Talvez se o Machamp batesse 130 ou 140, né? Acho que 130 já seria um range legal. Ele conseguiria estar um pouco mais para cima, tá? O problema é que 120 não papoca quase que ninguém que a gente viu aqui. A maioria tem HPs acima de 120, com exceção de Pikachu, que nem tá aparecendo tanto, né? E Pachirisu, né? Mas é só um boneco que tinha um grande potencial se batesse um pouquinho mais, né? Ele encaixa, de novo, hoje em dia em decks de Lucario, mas tirando o fato de bater 140 com o Lucario ele é um Pokémon também de estágio 1, então ele precisa de evolução, é um deck complicado de fazer rodar, tá? Marowak eu vou colocar se usar Troll. Foi meu primeiro deck no jogo, né? Você tem a opção de escolher ele lá nos decks iniciais. Eu gostava de usar ele para fazer as missãozinhas, mas 80 de dano por moeda é muito inconstante, né? Ok, você tem o potencial de dar 160 de dano por 2 energias, isso é relativamente bem forte, mas depender de rodar moeda é complicado. Se ele fosse 80 a mais, então dá 80 e dá a chance de dar mais 80, talvez ele seria uma carta bem mais interessante, tá? Mas não é o caso, então se usar, você tá trolando. Aerodactyl X, eu vou colocar como não roda aqui. Talvez na frente, inclusive, de Machamp. Aerodactyl dá 80 de dano, né? Para 2 energias. É um dano ok. Apesar disso, ele é um Pokémon fóssil, então você dificilmente vai conseguir botar ele para rodar. Apesar de ser estágio 1, né? Então ele é melhor do que Machamp, por exemplo. Mas mesmo com o Lucario, você só dá 100 de dano. Não existem tantos Pokémon tipo elétrico para tomar super efetivo hoje no meta. E ele toma super efetivo para elétrico também. Então mesmo se você tiver contra elétrico, é um matchup esquisito. Então eu só vou deixar ele no topo de não roda. Aqui. Gallade X. Gallade X eu vou deixar em roda legal. Aliás, eu vou deixar ele no Usou GG. Inclusive na frente... Eu vou deixar ele bem alto aqui, tá? Isso pode ser uma percepção minha. Mas eu vou deixar ele como na frente de Glaceon. Só porque 70 de dano, batendo 20 ou 30, se eu não me engano, acho que é 30, para cada energia extra que o Pokémon ativo do oponente tem, é só muito forte. Você tem o potencial de dar 130 de dano com um cara com 2 energias. Lembrando que Arceus existe. Arceus vai estar lá em cima na tire dele. E Arceus toma super efetivo, toma fraqueza, né? De tipo lutador. Então, se o Arceus tiver 2 energias, ele precisa de 3 para bater Arceus EX. Se ele tiver só 2, você já papoca ele. Se ele tiver 1 energia, você bate 100, né? Mais 20 da fraqueza, você deixa ele no pelo. Então, é só uma carta muito forte. O problema dela também é estágio 2. Mas você bater só 2 energias com esse potencial gigante de bater no meta hoje, com 170 de HP, com comunicação Pokémon existindo, é uma carta muito forte, tá? Ao meu ver. Tende a ser anti-meta ainda. Ainda mais agora, né? Com a existência do Arceus. Garchomp X eu vou deixar, infelizmente, como não tenho / não sei opinar. Eu vi muita gente falando mal dessa carta, mas sinceramente eu vejo um certo potencial nela. Bater 50 de dano no banco
é relativamente ok, né? Apesar disso, 100 de dano para 3 energias não é tão legal. A gente viu Pokémons como o Machamp, que dão 120 com 3 também, né? E tem é bem parecido, inclusive, com o Garchomp X, né? Tem 10 a mais de HP. E é estágio 3 também, né? Então você precisa montar ali o Garchomp no banco e tudo mais, preferencialmente. Apesar disso, eu vou deixar aqui porque eu não sei, não tive a carta ainda para testar. Tô louco para testar ele, mas preciso tirar a carta antes, né? O Weavile EX. O Weavile EX, eu vou deixar ele no fundinho de Usou GG, tá? Por que no fundinho? Porque, apesar de combar muito com Darkrai, que é uma carta que eventualmente vai estar ali em cima, né? E ele ser relativamente sólido, uma energia sólida bate 30, com potencial de bater mais 40, né? Se o Pokémon do adversário já tiver tomado dano. 70 de dano não é um dano mais alto hoje no meta, porque os Pokémons têm muito HP, né? Te viu os Pokémons top meta aqui, eles têm uma média de no mínimo 140 de HP. Então, você fica no range de tomar uma invertida no próximo turno. Você depende de o Pokémon já ter tomado dano, né, para poder fazer ele rodar. Então, normalmente o Weavile vai querer rodar com Darkrai. E hoje, na minha opinião, existem cartas melhores para rodar com Darkrai do que o Weavile, tá? Só por conta disso eu vou deixar ele no fundo de Usou GG. É uma carta bem sólida, sim, mas existem cartas melhores. Darkrai X, então esse cara aqui é o cara, continua sendo o cara na minha opinião. Eu vou deixar ele aqui na frente de vou deixar ele aqui na frente de Celebi, tá? Por quê? Porque Darkrai continua sendo muito forte, bate 80 de dano com 3 energias. Apesar disso, o que deixa ele roubado de verdade é a habilidade. No banco, se você energizar ele com energia tipo Trevas, você causa 20 de dano ao Pokémon ativo. Então é um dano residual muito forte. Você consegue combar isso com Cyrus. Você consegue combar isso com outros Pokémons, como o próprio Weavile que a gente falou agora. Eventualmente pegando um range, como por exemplo o Yanmega, né? Falando uma combinação nada a ver aqui, que eu nunca vi Darkrai rodando com Yanmega, mas poderia rodar. O Yanmega bate 120, então como muitos Pokémons aqui tem 140 de range, você consegue já, eventualmente num turno, papocar esse X de 140, né? É uma carta só muito sólida, vai continuar existindo no meta, na minha opinião, e faz jus ao nome dele de deixar ele aqui no topo, tá? Só perde para os outros, tipo Folha, por conta da fraqueza dele mesmo e por conta da existência de Lithium, e Lithium está acelerando muito os decks de Folha. Dialga EX, esse vai ficar aqui em cima, tá? Eu acho que eu deixo ele, inclusive, na frente de Exector, talvez na frente de Charizard também. Única e exclusivamente por conta da existência de Arceus, tá? Nos últimos torneios grandes do meta, Earth Day, outros torneios de grandes inscrições, né? De pessoas participando, Darkrai tem rodado junto com Darkrai não, Dialga tem rodado junto com Arceus, por conta da habilidade do Darkrai, do ataque de 30 ali, né? Que você consegue energizar 2 energias tipo metal no Pokémon do banco. Se o Arceus estiver no banco, no próximo turno você já consegue recuar o Dialga e bater com o Arceus. Lembrando que o Arceus tem o potencial de dar 130 de dano, então esse combinho só funciona muito bem, e faz jus a Dialga ter subido tanto no meta e tá aqui em cima, tá? Próximo Pokémon, Probopass EX. Eu vou deixar aqui também no não tenho, não sei opinar. Infelizmente não peguei esse X ainda, mas sinceramente ele só parece ser troll, tá? 90 de dano para 3 energia não é muito coerente. Apesar disso ele ganha redução de dano, mas não sei, eu só não vejo esse Pokémon rodando. Pode ser que eu me surpreenda quando pegar essa carta e tentar rodar em algum deck, eventualmente com Dialga também. Mas vamos ver o que o meta me espera, né? O que o meta apresenta dessa carta. Por enquanto não me chama muita atenção. Como eu não tenho ela, eu não vou opinar, tá? Wigglytuff EX. Wigglytuff EX eu vou deixar aqui no final de roda legal, tá? Por quê? Wigglytuff EX dá 80 de dano, então é um dano relativamente baixo, né? Para o meta, de uma forma geral, como existe hoje. Apesar disso, ele deixa o Pokémon dormindo. E o status de dormir é um status muito chato até hoje. Você precisa rodar moeda para poder acordar, senão seu Pokémon não faz nada, você não pode recuar ele. Ele vira só um inútil lá na frente, então é muito forte. E com a vinda de Lithium, de novo, né?
e eventualmente outros pokémons que conseguem passar energia para ele, como o Manaphy e tudo mais, o Wigglytuff tem seu espaço no meta, na minha opinião, hoje em dia, tá? Então eu vou deixar ele ali. A gente tem Pidgeot X. Pidgeot X eu vou deixar como não sei opinar. Simplesmente porque eu não consegui testar Pidgeot X num deck ainda, nesse meta. Mas, sinceramente, eu tava olhando para essa carta hoje e eu tenho visto um certo potencial nela. Porque o Pidgeot tem um potencial para dar 140 de dano, né? Então ele dá 80 mais 20 para cada Pokémon no banco do tipo do oponente. E a gente tem que lembrar que Arceus precisa de banco de Pokémon no banco, né? Então, no cenário que o banco do oponente está cheio, essa carta dá 140 de dano. É um dano que papoca a maioria do meta, que a gente viu aqui. Se eu não me engano, inclusive Arceus, que tem 140 de dano. Inclusive Arceus, 140 de HP. Então, é só um Pokémon muito forte. Eu sempre achei ele muito forte. 170 de HP. O único porém dele é que ele é um estágio 2, então você vai precisar farmar ele no banco, né? Apesar disso, não precisa de energia de cor para bater. Então, comba com Lithium, comba com Manaphy, comba em decks tipo água, né? Com Iridia agora. Pode ser uma carta bem interessante que me surpreenda, tá? Eu vou deixar ela aqui por enquanto porque eu não consegui testar um deck com ela ainda. Lick X. Eu vou deixar o Lick aqui junto com o Wiggly, simplesmente porque a proposta deles são muito parecidas, tá? Eu diria até que Lick é um pouco melhor do que o Wiggly. Eu vou passar os dois aqui pra frente. Acho que aqui é justo pra eles, tá? Lick 40 de... Ele precisa de 4 de energia incolor, né? Para bater. Bate 100 mais de dano, o que isso significa? 100 já é garantido, e a cada cara que você der, ele funciona como uma mist, né? Você vai jogando a moeda até da cara, até da coroa, e cada cara que você der, ele dá mais 50 de dano. Então, uma carta bem sólida, 160 de HP é interessante. Ele é estágio 1, assim como o Wiggly, né? Então os dois sempre vão estar juntos ali na Tire, isso é inevitável. Eventualmente você precisa só de algum suporte para energizar bastante ele. Então Dialga é um suporte legal. Eventualmente Manaphy, Lithium, igual a gente falou, né? Lithium, aliás, eu acho que não funciona porque precisa ser um Pokémon tipo grama. Mas Manaphy e outros Pokémons para energizar ele pode ser interessante, né? E o último, mas não menos importante, a gente tem o poderosíssimo Arceus, que vai ficar aqui no topo. Não tem jeito, o Arceus só é muito forte, comba com muita coisa, poder dar 130 potencial de dano ali com o seu banco cheio, né? Com energia incolor é muito forte, então você consegue combar ele com Dialga, você consegue combar ele com Manaphy, você consegue combar ele com outras cartas como o próprio Heatran novo, né? E se tiver um Arceus no banco, o custo de recuo do Heatran vira 0, ele não tem custo de recuo. É só uma carta muito forte, por isso que eu vou deixar ele aqui em cima, e tem se mostrado no meta realmente muito forte, então ele fez jus ao nome dele, né? Grande poderosíssimo Arceus. Pessoal, o vídeo foi esse. Me digam o que acharam aqui nos comentários dessa tier list. Vídeo novo, né? Essa temática de vídeo pro canal. Espero que vocês tenham curtido. E se atentem aí ao canal para mais vídeos em breve, tá? Vou tentar trazer gameplay no próximo, pra gente manter esse fluxo de um vídeo sobre o meta, explicativo e outro gameplay. E é isso, nos vemos na próxima. Um abraço do Tricker. Falou!